Boa tarde, ouvintes da Cultura Online Brasil. Este é o programa Agora José, um programa que discute a educação e é transmitido aos sábados pela Cultura Online Brasil, direto de São José dos Campos. O programa de hoje vai trazer uma grande discussão sobre vários assuntos da educação. Este que é o nosso último programa do ano. Vamos entrar em um breve recesso e voltar no dia 16 de janeiro. Então, até o dia 16 de janeiro, nós estaremos de recesso. Assim como os nossos colegas professores, este programa que trata da educação também é apresentado por um professor e todos nós merecemos um pouco de descanso. Enquanto isso, você pode acompanhar ou revisitar nossos outros programas no canal do YouTube. Curta os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos, discutam as nossas ideias. Bom, no programa de hoje nós vamos discutir o seguinte. Primeiro, o artigo que foi publicado na Gazeta Vale Paraibana sobre a questão das faltas no estado de São Paulo, as faltas dos alunos. Em seguida, nós vamos para Goiás discutir o que está acontecendo com a educação em Goiás, a questão da terceirização da gestão escolar. Depois, nós vamos discutir sobre a reorganização das escolas no estado de São Paulo, novamente, mas é só um pouco, né? Já temos alguns programas falando sobre isso. Vamos falar sobre as prefeituras e os estados que estão ameaçando segurar o reajuste do piso do professor. Piso que já é altíssimo, né? Então, os estados e as prefeituras estão estudando para não liberar esses reajustes para os professores. Em Arapiraca, em outros 8 municípios, estão sendo investigados por destinação de verbas da educação. Também um assunto que vira e mexe nós discutimos aqui por conta da corrupção na educação. E em Macapá, os professores continuam pedindo o cumprimento das promessas do prefeito de Macapá. Depois, no nosso último bloco, vamos falar um pouco sobre questões pedagógicas, vamos falar sobre o ensino da matemática, principalmente nos Estados Unidos, em que houve uma mudança no currículo e mudança essa que está vindo para o Brasil agora com a discussão da nova Base Nacional Curricular Comum. E por fim, um artigo de opinião que trata sobre a qualidade da educação. Educação é uma das preocupações políticas. Será que é uma das preocupações políticas? Bom, basicamente, este é o programa Agora José de hoje, dia 19 de dezembro de 2015, direto dos nossos estúdios em Guarulhos. Começando, então, as discussões sobre o estado de São Paulo, né? Mais especificamente uma política pública. Nós publicamos na Gazeta Vale Paraibana do mês de dezembro um artigo que se chama Quem Falta Faz Falta, como driblar a evasão escolar e maximizar o corte de custos na educação. Então, o que acontece? Nós tivemos aí uma política pública implementada pelo Estado de São Paulo, e nessa política pública, esse programa, né, o nome do programa se chama Quem Falta Faz Falta, neste programa os professores, as escolas deveriam se articular para trazer novamente os seus alunos evadidos, alunos estourados em faltas. Até aí, nenhum problema, né? Uma vez que cabe à escola, cabe ao poder público e cabe aos professores e aos pais e à família, né, zelar pela manutenção do seu filho na escola. Acontece que o estado de São Paulo é extremamente grande, nós temos vários motivos que pode fazer com que os alunos evadam a escola, desde questões de trabalho, ajudar no sustento da família, enfim, até pura e simplesmente não quero, não vou para a escola, não tenho nada de útil para aprender lá, não tenho absolutamente nada que me interesse com que eu fique na escola, e aí ele acaba evadindo. Só que a responsabilidade ela cai em cima da escola, principalmente porque os indicadores de qualidade, como o IDEB, ou no estado de São Paulo em que existe o IDESP, né, os alunos que evadem a escola, eles contam negativamente para esses indicadores. Então a escola acaba sendo penalizada
por conta desses altos índices de evasão e de reprovação, né? Tanto é que a gente, vira e mexe, a gente discute essas questões, né? O aluno que não aprende, o aluno que não tem boas notas, o aluno que é reprovado, a escola é penalizada e isso merece uma grande discussão, principalmente quando você fala de bonificação. Em vários momentos eu já demonstrei aqui o meu desapreço a essa política pública de promoção de bonificação por resultados, como se o aluno fosse uma mercadoria. E o que acontece é que vem programas em cima de programas com o objetivo de mandar esse aluno para uma série seguinte, porque na realidade isso se chama custo. Vamos combinar que manter um aluno evadido, um aluno que evade, um aluno que é reprovado várias vezes na escola, isso se chama custo, isso tem um custo aos cofres públicos e, além de contribuir negativamente para esses indicadores, que eu me nego a dizer indicador de qualidade, porque essa questão da qualidade ela é muito subjetiva, além dela contribuir negativamente com esses indicadores, com esses índices, ela também incide ali sobre a economia. Bom, agora, o que aconteceu especificamente com esse Quem Falta Faz Falta? Você pode procurar esse artigo no próprio Google, é só digitar no Google aí, Quem Falta Faz Falta. Se você quiser digitar o subtítulo, mais fácil ainda. Como driblar a evasão escolar e maximizar o corte de custos na educação. O que acontece é que os professores, então, através de uma resolução, tá? Não é simplesmente um projetinho, foi feita uma resolução pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E nessa resolução está dizendo que os professores, a escola, deve ir atrás desses alunos e propor atividades de compensação de ausência. Essas compensações de ausência, quem está na sala de aula sabe muito bem como é que funciona isso. Então você dá um trabalhinho, o aluno entrega qualquer coisa para dizer que entregou, e aí simplesmente a prova simplesmente promove este aluno. Na prática, é isso que funciona. Tá? Então, nesse artigo tem até o próprio vídeo da Secretaria da Educação, tem links para outros artigos em que a gente continua discutindo esse tema. É um tema que merece a sua atenção, é um tema que merece ser discutido, é um tema que merece ser lido, porque, infelizmente, se trata de uma política pública lançada no dia 19 de agosto. Tá? Então nós temos 19 de agosto, setembro, outubro e novembro. Sendo que novembro você conta ele praticamente pela metade, que aí já começa reuniões de conselho, fecha a nota, né? E aí o pessoal finge que vai até o dia 21 de dezembro. Finge. Na prática é isso que acontece, ai daquele que me provaram ao contrário. Mas na prática, de todas as escolas do país, você colocar um calendário até o dia 21, até o dia 20 de dezembro, é uma piada, é uma brincadeira, apenas para cumprir calendário, os famosos 200 dias letivos, que é altamente questionável também. Bom, e aí você imagina, com essa quantidade de alunos, de jovens que voltam para a escola, entregam esses trabalhinhos, em cima desses trabalhinhos você aprova esses alunos. Então você imagina em questão de números, quantos alunos que poderiam ser reprovados, quantos alunos que vão passar de ano, vão ser promovidos, sem ter aprendido absolutamente nada e trazendo uma certa economia aos cofres públicos. Essa economia é uma economia relativa, diga-se de passagem. Por quê? Porque o custo social desse aluno que é promovido sem saber absolutamente nada, é muito alto. Você imagina o tipo de mão de obra que está se formando. Você imagina o tipo de trabalhador que está se formando. Então, aqueles que já se formam frequentando a escola, já não é lá uma mão de obra extremamente qualificada, você imagina esse aluno que está pegando o seu diploma de ensino médio,
para adentrar ao fantástico mundo do mercado de trabalho. Imagina que tipo de trabalhador que nós temos por aí. Então eu recomendo essa leitura. Fica aqui um breve resumo, sobre o que você vai encontrar nela. E você pode achar, inclusive, no blog do programa E Agora José, que é programaeaj.blogspot.com, ou no site da gazetavaleParaibana.com, o artigo do mês de dezembro de 2015. É isso. Quem falta, faz falta. Como driblar a evasão escolar e maximizar o corte de custos na educação. Bom, vamos fazer um rápido intervalo musical, ouvir um ótimo pop rock brasileiro e daqui a pouco estamos de volta discutindo as questões de Goiás. Continue ouvindo o programa E Agora José, um programa que discute a educação. Estamos de volta com o programa E Agora José, um programa que discute educação, direto dos nossos estúdios em Guarulhos. Bom, e vamos direto para Goiás, vamos ver o que está acontecendo lá. Acontece que agora os alunos, seguindo os exemplos daqui do estado de São Paulo, os alunos ocupam o 21º Colégio Estadual em protestos contra as organizações sociais em Goiás. Os alunos ocuparam na quinta-feira, dia 17, o Instituto de Educação de Campinas, Presidente Castelo Branco, em Goiânia. Eles são contra a implementação de organizações sociais na educação. Ao todo, 21 escolas já foram ocupadas na capital e em outras 3 cidades do estado desde o início do movimento. Segundo os participantes do movimento, quando eles chegaram ao local, havia um guarda na unidade. Quando ele saiu, nós ocupamos. Inicialmente foram 4 escolas, mas vamos ter o apoio de um grupo que está chegando com mais 40 pessoas, segundo o Gabriel Pimentel, de 17 anos, que é aluno da escola. O ano letivo no colégio já foi finalizado. Segundo os manifestantes, faltava apenas que os professores entregassem as notas. Os estudantes dizem que vão ficar no local por tempo indeterminado, até que o governo retire o projeto de implantação das organizações sociais no ensino público. Por que não podemos protestar contra algo que não concordamos e não achamos justo? Não podemos aceitar isso. Nem sabemos se a educação vai continuar realmente de graça. Eles dizem que sim, mas como vai ser administrado por uma empresa? Que empresa não quer o lucro? Questiona o aluno. Vamos lá, vamos discutir. O movimento começou na última quarta-feira, dia 9, com a ocupação do Colégio Estadual Professor José Carlos de Almeida. Desde então, outras escolas de Goiânia também foram ocupadas pelo movimento estudantil. No último dia 14, 5 unidades foram ocupadas. O Colégio Polivalente Frei João Batista, em Anápolis, o Colégio Pré-Universitário, no setor leste universitário, o Colégio Estadual José Lobo, no bairro Rodoviário, e o Colégio Estadual Murilo Braga, todos na capital, além do Colégio Estadual Cecília Meireles, no setor Santo Antônio e Aparecida de Goiânia. Na terça-feira, dia 15, os alunos ocuparam outros 2 colégios, um em Goiânia e outro em Anápolis. Na quarta-feira, houve ocupação de outros colégios em várias localidades aí do estado. Em nota, a Secretaria de Educação informou que respeita as manifestações feitas pelos alunos e que sempre esteve aberta ao diálogo. O órgão explicou que, mesmo com a implantação das organizações sociais, as escolas vão permanecer 100% públicas e gratuitas. A nota ressaltou ainda que não se trata de privatização ou terceirização do ensino público, mas uma parceria. A secretária Raquel Teixeira afirmou em entrevista à TV Anhanguera que os direitos dos professores e a gratuidade das escolas administradas pelas organizações sociais serão garantidas. Ela diz o seguinte: muita informação inverídica está circulando. Primeiro, que o professor vai perder direito. Isso não existe. Nada mais longe da verdade. Todos os professores efetivos manterão todos os direitos adquiridos e todos os professores serão valorizados. A escola vai ser privatizada. Nada mais longe da verdade. A privatização aconteceria se eu pegasse a escola e transferisse para um ente privado que ia ter lucro com ela e eu não teria controle.
a secretaria que vai ter todo o controle, toda a política pedagógica, toda a orientação. A secretaria disse ainda que tem a convicção que este modelo será uma iniciativa inovadora, tornará o sistema mais ágil, mais eficiente e fará avançar a qualidade da educação. Ainda nesta quarta-feira, a Secretaria de Educação determinou a anulação do aviso de chamamento público referente à seleção das organizações sociais para a administração de escolas públicas em Anápolis. Conforme nota enviada pela Secretaria, a anulação aconteceu porque o documento não estava devidamente assinado pelas autoridades competentes. Bom, em meio a esse problema agora no estado de Goiás, a Justiça negou a reintegração de posse em escolas em Goiás. O juiz Eduardo Tavares dos Reis, da primeira vara da Fazenda Pública de Goiânia, negou, na terça-feira, dia 15, o pedido de reintegração de posse das escolas ocupadas por estudantes contra o projeto do governo de transferir a gestão da rede para as organizações sociais. O governo do estado havia alegado risco de danos ao patrimônio público. O juiz entendeu que a ocupação dos prédios não tem como objetivo privar o estado da posse dos imóveis. O movimento de ocupação foi inspirado na mobilização daqui de São Paulo. Em Goiás, então, é contra, os estudantes estão sendo contra essa questão. Bom, o juiz assinalou que a natureza jurídica da ocupação não caracteriza usurpação de posse. É o mesmo caso do que aconteceu aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo os alunos ocuparam e aí o governo do estado de São Paulo pediu a reintegração de posse e aí o juiz indeferiu a reintegração de posse porque a posse não é para tirar do estado a sua propriedade, né? Diferente de se fosse uma ocupação de uma casa em que os ocupantes pedem a posse realmente daquele imóvel. Aqui o juiz diz o seguinte: transformar o movimento de ocupação das escolas em questão jurídica é, com absoluto respeito, uma forma incorreta de compreender a dimensão do problema. Isso está no despacho do juiz. Ainda segundo ele, por causa do período de férias escolares, não há prejuízo nem às atividades escolares. É interessante que o governo de Goiás ele está agindo da mesma forma que agiu o governo de São Paulo. Só falta agora a polícia começar a bater nos alunos, né, ou nos ocupantes aí em Goiás. Aí sim ele vai seguir toda a cartilha, como fez o Beto Richa no Paraná, como fez o Geraldo Alckmin no estado de São Paulo e como está sendo feito agora no estado de Goiás. A secretária, a Raquel Teixeira, ela esclareceu dentro da convicção dela, né? Essa notícia que eu estou lendo agora, ela vem do site direto do governo de Goiás, goiasagora.go.gov.br, e ela reconheceu que a gestão compartilhada com as organizações sociais deve continuar sendo discutida com a sociedade e afirmou que as portas do seu gabinete estão abertas para receber os representantes das manifestações, pais e alunos. Sim, assim como o antigo secretário de São Paulo, Herman Vohwert, também disse a mesma coisa. Ela lamenta o fato das escolas terem sido ocupadas justamente no momento em que o diálogo com a sociedade, professores, diretores, alunos e pais se aprofundava. Ela diz o seguinte: com o projeto moldado, nós estávamos iniciando as conversas com os reais responsáveis pelas escolas. Então, se o negócio já foi determinado, se o treco já está pronto, se o projeto... Por que não começa a discutir muito antes? Não, eles esperam, o projeto está pronto, assinado, homologado, ou seja, vamos fazer isso para depois pensar em discutir.
complicado isso, né? Isso eu já discuti umas 2 ou 3 semanas atrás. Cara, eu não sei, é incrível. Parece que esses governos, seja ele municipal, estadual ou federal, parece que eles fazem um cursinho em que eles fazem tudo igual. Primeiro faz o decreto para depois discutir com a sociedade. É impressionante isso. Bom, ela afirma que a escola vai continuar sendo gratuita. Acho que a questão não é cedo. Eu vou parar um pouco aqui, eu vou falar algumas coisas. A questão aí não é a escola continuar sendo gratuita. A questão aí é como essa organização social vai fazer uso do dinheiro público. Por que transferir o dinheiro público para a iniciativa privada para poder administrar a escola? Qual é a incompetência do diretor, do conselho de escola em administrar o dinheiro público? Por que tem que ser repassado para uma empresa? Não, é uma organização social. Cara, é uma empresa. Organização social é uma empresa, você joga no Google aí, digita aí, tá? Para você montar uma organização social, você tem CNPJ, é uma empresa. Para que repassar dinheiro público para a empresa? Para aumentar o lucro da empresa? Qual é o problema da administração do dinheiro ser feita pelo diretor de escola? A gente fala tanto em democracia, até uma das metas do Plano Nacional de Educação prevê aí a tal da gestão democrática. Como é que você quer uma gestão democrática se o usufruto do dinheiro da escola não é democrático? Ele vem determinado de cima para baixo. Então, por que você não abre as linhas de financiamento da escola, todas as verbas, você transfere isso para a conta da escola, e aí em conselho, com o conselho de escola ou com a APM, né, Associação de Pais e Mestres, você define como aquela verba vai ser utilizada. Qual é a necessidade de passar isso para a iniciativa privada? Ela também fala sobre direito às cotas, né? Ela garantiu que as cotas é uma das maiores preocupações dos estudantes, será mantida. Ela diz o seguinte: ninguém perde o direito de entrar na universidade por meio de cotas. Será mantida, inclusive, a cota de equidade para estudantes com necessidades especiais. Isso é lei. Todas as escolas da rede estadual de educação serão administradas por organizações sociais ou não. São e sempre serão públicas. Sobre a questão dos professores temporários. Os professores temporários farão um processo seletivo e, depois de aprovado, será contratado pela organização social e regidos pela CLT, com todos os direitos trabalhistas. Hoje, os professores de contrato temporário ganham R$ 9,00 por hora aula. Com a CLT, eles vão ganhar R$ 15,00 por hora aula. Nossa, o que é um valor estupendo, diga-se de passagem. É um ganho do ponto de vista salarial e da garantia de direitos. Outros questionamentos sobre o motivo da gestão compartilhada com a organização social. Raquel justificou que um dos ganhos é a desburocratização. As organizações sociais poderão resolver problemas com mais flexibilidade e agilidade. Atualmente, para consertar algum equipamento na escola, o processo é longo. Não pelo fato das licitações, mas porque muitas vezes as empresas que não são contempladas entram com recurso e isso se estende por meses. As organizações sociais terão autonomia e responsabilidade de cuidar da infraestrutura, segurança e de forma mais ágil. Cara, na boa, isso para mim cheira corrupção, isso para mim cheira lavagem de dinheiro, tá? Isso para mim se chama terceirização, isso para mim se chama privatização. Tá? Você passar. Agora, na boa, isso daqui você resolve muito fácil. Isso daqui você resolve simplesmente dando autonomia para a escola. Por quê? Pela lei de licitações, eu só preciso fazer a licitação de algum produto.
caso o meu gasto seja maior a R$ 7.200, se eu estiver muito enganado, tá? Você só tem realmente a obrigatoriedade de abrir uma licitação se for acima de R$ 7.200. Agora, se você der autonomia para a escola, qual é o problema da escola com a APM realizar a licitação? Não é muito mais fácil do que você fazer o processo da obra, mandar para a Secretaria de Educação manda para a Secretaria da Fazenda faz a licitação volta para a Secretaria de Educação, para poder contratar a empresa, para dali depois de 90 dias ser depositado o dinheiro da... Não, se isso já vai direto para a conta da escola, a APM, que é uma empresa, você precisa de CNPJ, você tem conta no banco, você tem talão de cheque, a APM, a escola faz a licitação. Não há o porquê você passar isso para o setor público, ou o setor privado, a não ser que você tenha outros interesses, como, por exemplo, o interesse clássico de agradar a iniciativa privada. Ora, né, vamos combinar que quando você vai fazer a sua campanha política, você precisa de financiamento, você precisa de dinheiro, e quem investe dinheiro em você são justamente as empresas. Agora é hora delas terem lucro. E, gente, vamos combinar, quem está dentro da escola, quem trabalha na escola, sabe muito bem o quanto de verba as escolas teriam direito se essas verbas fossem realmente repassadas para a escola. Agora, o poder público, fazendo a licitação, o poder público, você quer desburocratizar? Democratize. É fácil. Não precisa terceirizar, não precisa privatizar, não precisa passar para nenhuma entidade social. Quem ganha dinheiro com isso é a entidade social. Eu monto uma empresa, na prática é assim que funciona. Eu monto uma empresa, eu crio uma organização social voltada para os interesses da educação, participo de uma licitação, pego lá 4, 5, 6 escolas para administrar, contrato administradores, professores, eu faço essa contratação de mão de obra. Nessa contratação de mão de obra eu coloco o meu salário quanto eu quiser, enquanto administrador dos administradores, né, enquanto dono da empresa eu coloco o meu salário lá o quanto que eu quiser, e quem vai ganhar dinheiro com isso, parceiro, sou eu. É assim. Na prática é assim, é só procurar aí. Eu já li vários artigos acadêmicos falando sobre o sistema de charter, ou tem um outro modelo que eu esqueci o nome agora, porque assim, basicamente a privatização ela ocorre de duas maneiras. Ou o governo dá o dinheiro na conta da família, para que a família escolha um colégio particular para pagar a mensalidade, ou o governo contrata uma empresa para que essa empresa administre a escola, mesmo ela sendo pública. Tá? São essas duas formas de privatização das empresas. Quem quiser, me manda aí um e-mail, escreve aí nos comentários, deixa aí o seu e-mail, manda para a gente, que eu mando. Eu tenho vários artigos acadêmicos fazendo análise desse processo de privatização nos Estados Unidos, no México, né? Artigos em língua portuguesa, você vai entender o que está escrito ali. Manda para mim que você vai receber no teu e-mail esses artigos. Escreve aí, programeagorajosé@hotmail.com, ou para quem acompanha pelo YouTube, escreve nos comentários, eu mando com o maior prazer. Tá? Eu não sou dono da verdade não, mas eu só estou prestando aqui as minhas análises em cima daquilo que nós estudamos para poder oferecer essas informações a você que destina parte do seu tempo a nos ouvir. Bom, vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre... O que nós temos depois aqui? Nós vamos voltar para o estado de São Paulo. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o estado de São Paulo, a justiça que suspendeu a reorganização do estado de São Paulo para 2016 e uma opinião sobre as ocupações das escolas. Continue ouvindo o programa E Agora José.
Curta-nos no Facebook, siga nossa página, que é constantemente atualizada com várias notícias da educação, e nos finais de semana você acompanha pela Cultura Online Brasil das 16 às 18 horas e depois tem a oportunidade de nos ouvir pelo YouTube. Enquanto você nos escuta, continue navegando sem nenhum problema. Escute as nossas discussões e pode continuar navegando tranquilamente pela internet. Daqui a pouco estamos de volta. Continue ouvindo o programa. E agora, José. Estamos de volta e no terceiro bloco do nosso programa nós vamos dizer o seguinte: Justiça suspende reorganização escolar e pede agenda de debates em 2016. A Justiça acolheu o pedido liminar da Defensoria Pública e do Ministério Público de São Paulo e suspendeu todos os efeitos da reorganização escolar de 2016. A decisão mantém o sistema educacional vigente, com a permanência dos alunos nas unidades onde já estavam matriculados em 2015 e permitindo o ingresso de novos estudantes. O segundo juiz Luiz Felipe Ferrari Bedendi, da 5ª Vara da Fazenda Pública da capital, a ação não perdeu objeto, mesmo após a revogação do decreto sobre a reorganização feita pelo governador Geraldo Alckmin, uma vez que também engloba a necessidade de implementação de uma agenda de debates e participação popular ao longo de 2016. O magistrado apontou que não se primou pela participação democrática na implementação do projeto e que faltou publicidade, pois foi apresentado ao público apenas na etapa final do semestre. Digníssimo juiz, exatamente isso que nós estamos discutindo há muito tempo. Quer dizer, não há muito tempo, né? Porque o governo de São Paulo soltou isso há pouquíssimo tempo atrás. Né? Mas desde o princípio é exatamente isso que nós estamos discutindo. Em sua defesa, o Estado de São Paulo apontou que havia se perdido o interesse processual da ação, tendo em vista a publicação do decreto. A ação civil pública foi proposta no dia 3 de dezembro e ainda precisa ter o seu mérito analisado. A maioria dos alunos, então, que permanecem nas 55 escolas que ainda estão ocupadas em São Paulo, decidiu no dia 16 que vão deixar os prédios a partir de sexta-feira, dia 18, e segunda-feira, dia 21. A recomendação do Comando das Escolas em Luta, que reúne representantes das unidades ocupadas, porém, não será seguida por todas as escolas. Dentre elas, a Escola Estadual Fernão Dias, onde os alunos devem continuar para pedir o atendimento das demandas específicas, que nós já discutimos na semana passada. É necessário, neste momento, manter a união das escolas em luta e, por isso, acreditamos que a melhor forma de mostrar a nossa força é fazendo uma desocupação em conjunto no período das 12 horas de sexta-feira às 12 horas de segunda-feira. As ocupações começaram no início de novembro e após um mês os estudantes estavam em quase 200 unidades em todo o estado. No último dia 4, o governador anunciou o adiamento da reorganização escolar. Os alunos continuam nas escolas em que já estudam e os debates serão feitos em 2016. A medida previa o fechamento de 92 escolas e organizava as restantes por ciclo único. Deste modo, os estudantes do ensino fundamental ficariam em unidades diferentes do ensino médio. Desde o anúncio da reorganização, alunos, pais e professores realizaram protestos em vários pontos do estado. Eles argumentavam que o objetivo da reestruturação era cortar gastos, sim, isso já discutimos também, e temiam a superlotação das salas de aula, além de alegarem a ausência do diálogo durante o processo, e você pode acompanhar essa discussão pelo menos nos 3 ou 4 últimos vídeos do programa E Agora José no YouTube, em que nós discutimos muito sobre essa questão da reorganização escolar. Do ponto de vista democrático, se é que se pede hoje uma sociedade democrática, o governo não foi nem um pouco feliz, porque não anunciou em nenhum momento a proposta de conversar com a sociedade antes de baixar o decreto. Como eu acabei de falar, né? É igualzinho o que está acontecendo em Goiás. Primeiro você faz o decreto para depois você
trazer a discussão para a sociedade. Isso é lamentável do ponto de vista político, mas é interessante que agora parece que os governos estão começando a trabalhar, né? Do ponto de vista sociológico, eu vejo isso com muita alegria, né? Ver essa participação popular, inclusive se desvinculando de organizações políticas, né? Essa manifestação popular em torno de um objetivo, ela é muito legal. Isso é uma novidade na história do Brasil. Bom, e aí, dando continuidade aos nossos debates, tem aqui uma opinião publicada no site do UOL, trazida por Pablo Hortelhado, ele que escreveu no The New York Times. O título dessa opinião é "Estudantes brasileiros ocupam suas escolas para salvá-las". Lembrando que ela foi publicada no New York Times e traduzida e republicada no site do UOL. A economia do Brasil, um imenso escândalo de corrupção envolvendo a empresa estatal de petróleo e, mais recentemente, o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff tem dominado o noticiário no país. Mas é outra crise no estado de São Paulo que tem o potencial de moldar a democracia no país pelos próximos anos. Isso porque essa crise, um enorme protesto em resposta ao plano do Estado de fechar 94 escolas públicas, envolve alguns cidadãos mais jovens do país, alunos do ensino fundamental e médio. Em outubro, sem discutir a decisão com professores, pais ou alunos, o governo do estado de São Paulo anunciou durante uma entrevista para a televisão que dezenas de escolas seriam fechadas no ano que vem. O plano faz parte de uma consolidação visando racionalizar o uso de recursos ao agrupar os estudantes em escolas específicas de acordo com cada nível educacional. Mais de 300 mil alunos serão afetados. Muitos serão enviados para as escolas lotadas diante de suas casas. A resposta ao anúncio foi imediata. Primeiro, o Sindicato dos Professores organizou protestos, mas foram ignorados. Então, os estudantes protestaram em seus bairros, na esperança de aumentar a conscientização entre os membros da comunidade. Eles foram ignorados. Finalmente, em 9 de novembro, um punhado de estudantes decidiu ocupar uma escola na região metropolitana de São Paulo. Em uma semana, quase 100 escolas foram ocupadas e uma semana depois, 200. Apesar de contarem com amplo apoio de pais, vizinhos, professores e da comunidade em geral, os alunos enfrentaram dura resistência por parte do governo estadual. Inicialmente, o Estado tentou fazer com que a polícia removesse os alunos e os estudantes à força, mas esse esforço foi impedido pelo judiciário, que sugeriu que o governo se sentasse com os manifestantes para negociar uma solução. Até o momento, isso não aconteceu. Em vez disso, em uma gravação de áudio, em um encontro com dirigentes de ensino, que foi vazada para a imprensa, pode ser ouvido o governo elaborando uma estratégia de guerra para desacreditar os estudantes. Infelizmente, essa abordagem arrogante às exigências da sociedade civil é caracterizada de uma nova geração de autoridades públicas brasileiras. Políticos anteriores, aqueles que chegaram ao poder quando o Brasil estava em transição de uma ditadura militar, saíram dos sindicatos trabalhistas, movimentos sociais e coalizões pró-democracia. Seus anos formativos incluíram negociações salariais, assembleias de base e formação de alianças, coisas que exigem concessões e a capacidade de conciliar posições divergentes. Os líderes políticos atuais saíram não dos movimentos sociais, mas dos estabelecimentos do poder, incluindo cargos profissionais do governo e de cadeiras nas universidades de elite. Eles têm alta formação, mas estão fora de contato, preferindo fazer uso de soluções técnicas aos problemas sem levar em consideração como as pessoas são afetadas por suas decisões. Há 23 séculos, o filósofo grego Aristóteles
tratou da tensão sobre o conhecimento técnico e o espírito da democracia com a máxima: o convidado é melhor juiz de uma refeição que o cozinheiro. Nos termos dessa analogia, os brasileiros estão passando fome. Os protestos dos estudantes é o mais recente de uma série de movimentos sociais que saíram de controle devido à falta de resposta do governo. Em 2013, manifestantes exigindo a redução das tarifas do transporte público foram recebidas com silêncio pelas autoridades. Antes da Copa do Mundo de 2014, protestos contra despejos visando abrir caminho para a construção de estágios e contra a brutalidade policial das favelas do Rio de Janeiro caíram em ouvidos moucos. Milhares de estudantes agora estão vivendo em suas escolas ocupadas em São Paulo. Diante da declaração de guerra do governo, eles estão organizando aulas, oficinas e apresentações musicais, cozinhando uns para os outros com alimentos doados pelos pais e vizinhos, e realizando a manutenção rotineira dos prédios que ocuparam. Em vez de perder força, eles estão ampliando suas exigências. Eles não estão mais lutando apenas para manter suas escolas abertas. Agora, o protesto deles se tornou uma forma de expressar sua insatisfação com o ensino em geral. Os estudantes estão conseguindo progresso. Na semana passada, as autoridades do governo estadual disseram que adiariam o fechamento das escolas por 1 ano. O secretário da Educação renunciou, mas os manifestantes não demonstram sinais de recuar. Eles querem que todo o plano seja descartado. A história recente lhes dá motivo para a esperança. As concessões do governo lembram outro recuo diante de um levante popular. Após semanas de rígida intransigência por parte dos governos municipais e estaduais, os protestos de 2013 contra o aumento das tarifas de transporte públicos cresceram tanto que 9% da população adulta do Brasil tomou as ruas. Posteriormente, 70% da população urbana do país viu suas tarifas reduzidas. É possível começar a se perguntar se sempre será preciso uma grande crise nacional iniciada por protestos de rua para que as vozes do povo brasileiro sejam ouvidas. Escrito por Pablo Ortellado, ele é um membro da Open Society Foundations e professor de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, e ele está de parabéns por essa análise. E quem está na rua, e quem está brigando, e quem está cobrando pelos seus direitos, quem está cobrando uma posição do poder público que faz uso do seu dinheiro, do meu dinheiro, que faz uso do nosso dinheiro do jeito que ele bem entende, está de parabéns. Não dá para a gente continuar em uma sociedade com um cabresto comendo capim. Está na hora da nossa sociedade se postar nas ruas, se colocar diante da opinião pública e dizer não. Quem paga o nosso salário são vocês. E vocês têm, por obrigação, atender às necessidades da sociedade. Caso vocês não estejam contentes, por gentileza, afastem-se do poder público. Agora, essas medidas que nós estamos vendo no estado de São Paulo, no Paraná, em Goiás, nos municípios, o município de Guarulhos, por exemplo, já anunciou que vai aumentar a tarifa de ônibus e vai para R$4 aqui no município de Guarulhos. Eu estou esperando as nossas mobilizações para poder encostar o prefeito na Berlinda também. Eles têm que aprender a administrar o serviço público e nós temos a obrigação, a população tem a obrigação, independente de partido político, não me venham com discussões políticas partidárias, tá? Quem governa o país é um governo e não um partido. Se for o partido, a gente arranca ele de lá, como tem que ser feito sim. Eles são os nossos empregados. Está na hora da gente mostrar quem é que manda nesse país. Bueno, dando continuidade ao programa Agora José, agora no quarto bloco vamos falar sobre algumas notícias regionais, mas antes começando aqui, prefeituras e estados ameaçam segurar reajuste do piso do professor. Diante da queda de receitas e do limite definido em lei para gastos com pessoal,
governos e prefeituras afirmam não ter recursos para garantir o aumento do piso nacional dos professores, lembrando que 2016 é ano de eleições municipais. O reajuste do salário acontece em janeiro e a estimativa é um índice de 11,3% pago a profissionais em início de carreira, formação de nível médio e carga horária de 40 horas semanais. A queda na arrecadação é brutal e temos um problema sério de previdência social. Os estados estão estrangulados, afirma Murilo Flores, ele que é secretário de Planejamento de Santa Catarina e presidente do Conselho de Secretários Estaduais da Educação. No mês passado, a entidade e outros dois conselhos, os de secretários de Fazenda e Administração dos Estados, encaminharam carta aos ministros Aloysio Mercadante e Joaquim Levy, apontando impossibilidade de arcar com essa nova despesa. Interessante, né? O piso nacional dos professores, ele começou em 2010, em torno ali de R$ 1.024, aí 2011 passou para R$ 1.187, 2014 R$ 1.697, atualmente é de R$ 1.917 e a previsão é que vá para R$ 2.134. Isso eu estou falando de 40 horas de trabalho semanais, ok? É isso mesmo que você está ouvindo, tá? Depois você vem reclamar que professor só sabe fazer greve. Tudo bem? Bom, isso porque nós temos aqui estados que ainda pagam abaixo do piso nacional, tá? Ainda pagam abaixo, como Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Rondônia, Amazonas, Bahia, Ceará e Alagoas, tá? No documento, os secretários pedem a suspensão de qualquer reajuste ao piso salarial nacional dos profissionais do magistério enquanto perdurar a crise econômica no país. Por que não se congela salários de vereadores, de prefeitos, governadores, senadores? E aí, gente? É sério isso? Não, é sério. Isso que eu estou lendo é sério. É sério. Tá aqui, ó, na Folha de São Paulo. Tá? Escrito por Flávia Foreg e Gustavo Patu. Tudo bem? Publicado no dia 14 de dezembro, na Folha de São Paulo. Tá? O que você está me ouvindo, eu não estou inventando. Está aqui. Os secretários argumentam que o reajuste do piso impacta não apenas no salário do professor em início de carreira, mas também traz reflexos para os servidores dos demais estágios que pressionam por reajuste semelhante. Sim, porque não está havendo reajuste de ônibus, de arroz, de feijão, né? De frutas, de legumes. Não está havendo reajuste. Então, o que os professores estão pedindo é uma mordomia, traduzindo, né? Olha só isso. A dificuldade não é só aplicar a base, mas replicar o reajuste. A valorização do docente é uma unanimidade, mas não podemos descolar isso do fato de que o professor tem um peso muito importante no gasto de pessoal dos estados. Isso segundo Frederico Amâncio, que é secretário de Educação de Pernambuco. Hoje o estado paga acima do piso, mas abaixo do novo valor, se mantido o reajuste estimado. O aumento terá impacto imediato na remuneração de cerca de 1.500 professores. A rede possui 23 mil. Hoje o Estado está impedido de dar reajuste salarial e isso vira um ponto de estresse enorme por conta das greves, né? Ele está falando isso por conta de greve. De acordo com os dados mais recentes, o Executivo de Pernambuco destina 50,3% da receita estadual ao gasto do pessoal. O limite definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é de 49%. No Rio Grande do Sul, o índice está em 47%, abaixo do teto, mas já em um patamar em que a legislação impõe restrições a contratações e reajustes. O Estado atravessa a maior crise de toda a sua história. Sequer temos a garantia do pagamento em dia do salário dos funcionários. Não é, portanto, como suportar a repercussão financeira
da implantação do piso, segundo o secretário de Educação, Carlos Eduardo Vieira da Cunha. Se não encontrarmos uma maneira de atuarmos em conjunto nesse assunto, é certo que estaremos sujeitos a greves e paralisações no próximo ano letivo. A preocupação também é compartilhada por municípios. Da forma como está, o piso não tem sustentabilidade, afirma Alessio Costa Lima, presidente da Undime, que é a entidade que reúne secretários municipais de educação. É a corja da educação brasileira, traduzindo. Os trabalhadores em educação destacam que uma das metas do Plano Nacional de Educação é equiparar o rendimento médio dos professores com os profissionais de escolaridade equivalente. Vamos interromper uma evolução que foi definida em lei, segundo Heleno Araújo, que é secretário de Assuntos Educacionais da CNTE. Ele afirma ainda que há falta de transparência na gestão de recursos de estados e municípios. Sim, porque os gestores municipais e estaduais fazem o que bem querem com o nosso dinheiro público. A grande realidade é essa. Agora fica todo mundo aqui de mimimi e agora vamos rever valor de obra, vamos rever má gestão dos recursos públicos, vamos rever superfaturamento de merenda, vamos rever tudo isso? Não. O que nós vamos rever é salário de professor, que vem a 2016 com o dobro de greves do que nós tivemos em 2015. Esses são os votos que eu estou desejando. Agora, no mesmo passo que eles reclamam que não tem dinheiro, nós temos aqui, olha só que interessante, o Ministério Público Estadual de Alagoas determinou em uma publicação vinculada na quinta-feira, dia 17, a abertura de investigação para apurar um possível desvio de verba do valor mínimo anual destinado à educação no município de Arapiraca. Outras 8 prefeituras devem ser investigadas pelo mesmo crime. A verba em questão corresponde a uma complementação do Fundef, que deveria... Fundef? Está escrito errado a matéria, não é mais Fundef. Fundeb, da educação básica. Tá, tudo bem. E deveria atender a aluno do ensino fundamental. O Ministério da Educação afirma que o custo anual mínimo por aluno neste ano de 2015 foi de R$ 2.545,31. O pedido foi solicitado pelo Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e cita um possível desvio de finalidade na realização de despesas com os recursos decorrentes do recebimento de precatório pelo município, em razão de ação ajuizada perante a Justiça Federal decorrente do pagamento de diferenças do valor mínimo anual por aluno destinado para a educação fundamental, a título de complementação do Fundeb, a ocorrer no mês de dezembro de 2015. O objetivo do procedimento preparatório de investigação é colher mais informações para apurar novos fatos correlatos e apurar responsabilidades. Sendo a cidade polo do Agreste, Arapiraca, comandada pela Célia Rocha, do PTB, é o município que detém o maior número de alunos e, consequentemente, abrigaria o maior rombo, no caso, se for comprovado o desvio. Além da prefeitura de Célia Rocha, também são alvos de investigação os municípios de Flecheiras, Traipu, Monteirópolis, Novo Lino, Feira Grande, Teutônio Vilela, Canapi e Boca da Mata. São 11 municípios. Outros 2 ainda serão notificados e vamos aguardar as informações. Eles possuem um prazo de 10 dias para responder à solicitação. Os gestores deverão entregar aos promotores de suas respectivas cidades a documentação exigida pela Justiça. Em meio à suspeita de desvio, a prefeita deu entrevista à rádio de Maceió, mas tratou de desviar do assunto ao citar temas como emprego e geração de renda. Célia disse ainda que 2016 continua sendo um ano difícil, mas com muito trabalho e determinação deve superar essas dificuldades. Tá vendo que interessante?
ao mesmo tempo que eles brigam para que não tenha a valorização do professor, pipocam denúncias de corrupção. Isso não é interessante? Isso não é legal? Isso não é gratificante? Agora, no Macapá, os professores municipais fizeram um ato dia 15, terça-feira, no centro de Macapá, para cobrar da prefeitura o cumprimento de promessas, segundo eles, lançadas durante a mesa de negociação com os trabalhadores no primeiro semestre de 2015. Lembrando que São Paulo passou pela maior greve de todos os tempos, 92 dias, e os professores também não tiveram um centavo de aumento. Fato esse que me desgastou bastante, por isso que eu também estou saindo do Estado e eu não acredito mais na educação pública do Estado de São Paulo. Os pontos propostos pelo município, voltando ao Macapá, resultaram no fim da greve dos professores, que foram 46 dias. De acordo com a executiva municipal do Sindicato de Servidores Públicos de Educação, a Prefeitura do Macapá cumpriu 4% do proposto no reajuste salarial e o pagamento de uma progressão. Segundo a entidade, continuam pendentes a efetuação de cerca de 300 promoções, publicadas na tabela atual do salário dos professores em Diário Oficial, o enquadramento dos servidores no plano de carreira e o calendário de reuniões com a categoria e escolha de eleição direta da comunidade para diretores de escola. O movimento ficou concentrado na Praça da Bandeira e depois se deslocou para a Câmara Municipal de Macapá. Então, os professores da rede pública de Macapá, eles ficaram em greve do dia 15 de abril até o dia 1º de junho, pedindo 13% de reajuste, que foi exatamente o que teve a lei do piso, essa desgraça, essa porcaria que eu acabei de noticiar aqui, que é um valor beirando a uma esmola do Estado, como se tivesse fazendo um favor de te pagar pelo serviço prestado. Durante o movimento, a prefeitura alegou indisponibilidade financeira, é sempre assim, Em 2015, o orçamento da educação representou 201 milhões para arcar com as despesas de 80 escolas e 35 mil alunos. São gastos mensalmente 11 milhões com folhas de pagamento, o que, segundo a prefeitura, ao final de cada ano, representa quase metade do orçamento da Secretaria Municipal de Educação. E aí eu tenho duas sugestões. Primeira, ou se instala uma auditoria em todos os municípios e todos os estados do Brasil para realmente apurar como esse dinheiro é utilizado, ou então federaliza tudo e passa tudo para a União. Essas são as minhas recomendações, essas são as minhas sugestões para quem está tentando se livrar do pagamento de professores neste país. Continue ouvindo o programa E Agora, José, um programa que discute a educação. Estamos de volta com o último bloco e agora uma discussão mais leve, algo em torno das metodologias de ensino ou mais especificamente sobre a mudança na forma de ensino da matemática nos Estados Unidos e vamos trazer algumas reflexões aqui para o Brasil. Então nós vamos ouvir um breve áudio da Rádio CBN falando sobre o Common Core, que é o novo currículo nos Estados Unidos, que propõe mudanças não apenas na maneira de ensinar e aprender matemática, mas a reforma não foi só em matemática, que esse áudio específico fala sobre matemática, mas também sobre os conceitos, e o momento em que eles são apresentados às crianças. É interessante o foco, alguns pontos chaves na matemática, por isso eu convido a ouvir este áudio. É um áudio de aproximadamente uns 10 minutos que vai tratar sobre o ensino da matemática, trazendo ótimas reflexões para a gente poder comentar aqui. Missão Aluno hoje com a Paula Lousano, que está no Vale do Silício, na Califórnia, desenvolvendo pesquisa na Universidade de Stanford. Oi, Paula, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, bom dia aqui, para vocês, para os ouvintes da CBN. Pois é. E a ideia é a gente trazer para os ouvintes estudos, pesquisas mais recentes na área de educação, como é que está o debate educacional nessa que é uma das regiões mais educadas e desenvolvidas no mundo, Inclusive os Estados Unidos têm um novo currículo nacional, Common Core, para as áreas de matemática e de linguagem. Isso está sendo implementado nas escolas de todo o país. Como é que está sendo esse processo aí nos Estados Unidos, Paula? É interessante, Carolina, porque eu estou experimentando o debate, a implementação desse novo currículo, de dois pontos de vista diferentes. Como mãe, que tem filhos
2 filhos aqui matriculados nas escolas públicas de educação básica, na cidade de Palo Alto, na Califórnia, que é onde fica a Universidade de Stanford, e também como pesquisadora aqui na Faculdade de Educação dessa mesma universidade, que é um centro de excelência mundial na formação de professores e que tem grande influência na política pública americana por meio da sua pesquisa, né? Então, é muito interessante observar a diferença dramática, né, na experiência educacional dos meus filhos aqui, com um currículo muito mais desafiador, que é o Common Core, com respeito ao que eles tinham antes aqui no estado da Califórnia, né? E também observar o papel que a universidade e que os professores e os acadêmicos têm tido na implementação desse novo currículo aqui nos Estados Unidos, né? Pois é, a matemática ela é uma disciplina muito frágil aqui no Brasil, não que português também seja uma maravilha, mas a matemática consegue ser pior, né? Teve inclusive uma pesquisa recente realizada com adultos de mais de 25 anos mostrando que a maioria não sabe fazer operações matemáticas simples, 75% não sabem médias simples, 63% não conseguem responder a perguntas sobre percentuais, 75% não entendem frações, e aí, num rol de dados aí alarmantes. Quais foram as mudanças que essa disciplina sofreu aí nos Estados Unidos com o novo currículo, Paula? Olha, é uma mudança bastante radical que o Common Core, que é o currículo nacional americano, propõe, não só na maneira de ensinar e aprender matemática, mas na maneira como os conceitos e o momento em que os certos conceitos são ensinados para as crianças, né? Então, a primeira questão que eu acho que é fundamental, e à luz da discussão que a gente está tendo no Brasil nesse momento do nosso currículo nacional, é a importância do foco em alguns conceitos-chave da matemática. Por exemplo, fração, né? O conceito de proporção como um conceito-chave que vai determinar o aprendizado de conceitos mais complexos, né, na matemática. E como que o aluno começa a aprender esse conceito, quando que ele é introduzido e a maneira como ele tem que ser introduzido, e como ao longo dos anos ele vai ganhando complexidade. Por exemplo, o conceito de proporção. Então, fração, ela é introduzida aqui já na pré-escola, de maneira concreta, né? O currículo entende que é importante você começar a trabalhar de maneira concreta a divisão do todo em partes, e que essa divisão não necessariamente é uma pizza, ela pode ser, ela tem que ser apresentada para ela de maneira concreta, de várias formas, para ela não achar que a única forma de você dividir é aquela, né, que no geral é o exemplo, e aí ela vai se desenvolvendo do pré até o final do ensino médio, né, e o professor enxerga no currículo essa progressão do conceito, o que a criança já aprendeu com respeito a esse conceito, o papel que ele tem como professor, por exemplo, do 3º, 4º ano, e para onde que aquele conceito vai, e por isso, portanto, ele entende a importância da parte que lhe cabe aí nesse processo. Então, é diferente do que acontece aqui no Brasil, né, Paula? Acho que aqui a fração entra lá pelo 3º, 4º ano do ensino fundamental. No geral, exatamente. A gente trabalha conteúdos específicos da matemática, que tem que ser ensinados para as crianças, e que muitas vezes são estanques, ou elas são apresentadas às crianças de maneira estanque. Então, fração é uma coisa que ela tem que saber, mas ela não entende que a fração, ela vai determinar, ela tem a ver com um percentual ou com o cálculo, por exemplo, de juros, né, que é uma das grandes dificuldades. Só 10% dos alunos no final do ensino médio conseguem fazer esse cálculo. Isso tem a ver com o fato de que provavelmente o conceito de fração, de parte pelo todo, não ficou muito claro para ele. Então, no geral, é introduzido a notação matemática da fração, como eu represento a pizza, o pedaço da pizza, no final do 4º ano no Brasil. Isso eu estou falando de escolas privadas, estou falando de escolas públicas. E esse modelo de ensino da matemática é que o Common Core está dizendo que não está trazendo uma nova maneira. Ele está dizendo, não é esse o modelo, né? Então, isso está baseado nas pesquisas sobre o ensino da matemática. Uhum. Né? Então, e é um modelo mais prático, Paulo? Eles trazem mais para a vida real do aluno? Sem dúvida, porque parte também do que o Common Core traz, junto com uma maneira como os conceitos são introduzidos, o momento que os conceitos são introduzidos, quais são os processos e as práticas que uma criança tem que fazer na sala de aula para pensar matematicamente. Eles usam muito esse verbo, pensar matematicamente. Então, a resolução de problemas, o raciocínio lógico, provar
aquilo que você pensou, comunicar a sua ideia matemática, representar a sua ideia matemática, conectar conceitos matemáticos. Né? Então, a matemática deixa de ser um conjunto de procedimentos. Vai puxa para cá, junta com esse e passa a ser uma maneira de pensar, que é, de fato, o que é a matemática. Que é entender e não decorar uma fórmula, né? Não é decoreba, é entender. É entender e ir além da compreensão até, Carolina, porque é você poder, a partir dessa compreensão, aplicar na vida real. Vou dar um exemplo que aconteceu com meu filho, que está no 8º ano. Ele já havia aprendido sistemas de equação no Brasil, mas ele disse para mim, eu nunca entendi para que elas serviam. Eu sabia resolver, eu isolava o X ou o Y para um lado, passava o número para o outro, ia fazendo a conta até chegar no resultado. Mas ele nunca entendeu para que serve. E aqui, foi aqui que ele foi entender para que serve. Ele falou, mãe, agora eu sei a diferença de preço, por exemplo, de você pegar um táxi comum e pegar um Uber, né? Que o Uber táxi aqui é muito utilizado. Porque eu consigo só criar um sistema de equação para calcular a diferença e qual é o momento que você tem que fazer. Quando é melhor pegar um táxi, quando é melhor pegar um Uber. Olha, que bacana. Porque eles têm uma tarifa inicial diferente e um quilômetro rodado, um preço por quilômetro diferente. Então, para ele, isso foi mágico, né? E é uma coisa relativamente simples, mas que tem a ver com o tipo de pergunta e de desafio que é dado para a criança na sala de aula. Meu filho, no 4º ano, teve que responder uma pergunta aberta, por exemplo, né? A ideia de você estimar e pensar soluções abertas. Quantos carros tem um congestionamento numa estrada de 12 quilômetros? Aí depende do tamanho do carro, né? O aluno vai ter que parar para pensar, né? Dos diferentes tipos de quantos carros, quantos caminhões, né? Enfim, sei lá. Quantas pistas? Quantas pistas. Então, veja, esse modelo de ensino da matemática, ele parte de que não existe uma resposta correta, que é o contrário do modelo de lista de exercício, onde você tem uma resposta correta. Aqui, o importante é o aluno pensar, bom, ele vai ter que criar o parâmetro. Então, um aluno que diz que tem 4 pistas vai chegar num resultado diferente de um aluno que diz que tem 2 pistas. Um aluno que estima que tem um número X de caminhões e um número X de carros vai chegar num número diferente, numa resposta diferente. Então, essa é a vida real. Esse é o trabalho com o conhecimento que as crianças vão fazer quando elas forem adultas e entrarem no mercado de trabalho. E essas são as pessoas que eles querem formar aqui, principalmente nesse lugar onde eu estou, que o conhecimento é tão importante. Então, o foco do debate educacional, e aqui no caso da matemática, ele está muito vinculado a esse modelo de ensino, que tem a ver com o modelo de desafio que eu entrego para o aluno fazer na sala de aula e o papel do professor como mediador desse desafio. E tem um outro item, Paula, que parece bobagem, parece uma questão só de forma, mas que é importante, que é a preocupação com a conversa matemática, usar o vocabulário correto, a forma como o aluno vai se colocar, vai expor suas ideias e se contrapor. Existe um apreço por isso também, né? Exatamente. Então, ao mesmo tempo em que você sai do conteúdo estático da matemática e da sentença matemática pura e simples e da reprodução desse procedimento matemático, você não vai para uma coisa necessariamente simplista e desvinculado da ciência, né? Então, a ideia aqui é que o professor tem que estimular os alunos, quando eles vão criar os parâmetros, por exemplo, para calcular quantos carros tem nessa estrada, eles têm que falar como um matemático, usar a linguagem, o vocabulário, tentar entender, por exemplo, a própria palavra parâmetro é algo que é introduzido ao aluno muito cedo aqui, ele entender que ele está pensando num padrão e que esse padrão vai ter parâmetros, e se eu mudo o parâmetro vai mudar o resultado, né? Então, e também da conexão do conjunto de conhecimentos matemáticos que eu tenho acumulado para resolver um problema. Então, também vi numa sala de aula aqui, que eu observei, de um professor, onde a pergunta que os alunos tinham que responder qual a área de um limão? E eles estavam pensando trigonometria, e era uma aula de 9º ano. Quer dizer, porque era um desafio, eles tinham um limão e uma faca, e o trabalho, e eles, a partir daí, tinham que tentar pensar como que eles iam fazer isso, fazer esse cálculo. Uma outra
eles tinham que dizer quantas moedas eram necessárias para construir uma torre do tamanho de uma pessoa. Novamente, aqui, tanto o tamanho do limão como o tamanho da pessoa é definido pelo aluno. Esse é o menos importante. O mais importante é o raciocínio matemático que está por trás dessa tarefa. Bacana. Paula, tem muita gente pensando em educação nos Estados Unidos, né? Inclusive o Common Core, ele vai ao encontro de uma série de pesquisas recentes sobre o ensino da matemática. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem, né? Exatamente. Acho que tem muitos pesquisadores da área do ensino da matemática aqui nos Estados Unidos, entre eles a professora Jo Boaler, aqui da Universidade de Stanford, a professora Deborah Ball, da Universidade de Michigan, e eu quero aproveitar que eu estou tendo acesso, né, a esse conhecimento, para trazer para os ouvintes da CBN um pouco quais são os achados recentes das pesquisas científicas desses acadêmicos. E também lembrar, Carolina, que os ouvintes da CBN que tiverem interesse em conhecer o Common Core de matemática, podem escrever para o Missão Aluno, que a gente envia o link para eles poderem também ter esse conhecimento do currículo americano. O e-mail é o missãoaluno@cbn.com.br. Paula, obrigada, boa tarde para você, até semana que vem. Até semana que vem, eu que agradeço. Intervalo, voltamos já. Então a gente pode perceber aí o seguinte, o problema aí é a construção do conhecimento, a construção do raciocínio lógico, né? Tem vários trabalhos que a gente pode consultar para fazer uma discussão mais aprofundada, até próprios artigos ou livros do professor Luiz Roberto Dante, que trabalha muito essa questão do raciocínio lógico, né? Essas novas maneiras lúdicas, né? A grande questão aí é a seguinte, nós, professores do século XXI, nós frequentamos uma escola do século XX em que havia um modelo tecnicista de educação. Então nós aprendemos o famoso arme fetui, né? Nós aprendemos a pintar mapas, nós aprendemos a decorar fórmulas e regras gramaticais e ortográficas, e aí nós não refletimos sobre como a criança aprende. Por isso que eu gosto de utilizar bastante, inclusive Gardner, que fala sobre as inteligências múltiplas, né, do como a gente pode melhorar essa aprendizagem por conta do desenvolvimento das nossas inteligências. Né? Hoje o Gardner fala aí 9, 11 inteligências diferentes e como que a escola pode se apropriar dessa discussão. E nós precisamos rever essa questão do método, mas não rever a discussão do método para cair num neotecnicismo de um ensino por base em habilidades fechadas, mas sim em cima da compreensão sobre o raciocínio, né? Os desafios, o pensar matematicamente, o pensar geograficamente, o pensar historicamente, né? O pensar linguisticamente. Nós precisamos pensar. E é sobre esses pensar que eu gostaria de fazer um outro programa específico só para discutir isso do ponto de vista pedagógico. Eu acho que vai dar uma bela de uma discussão. Vamos ver se a gente consegue trazer algum convidado aqui. A gente até grava um vídeo para postar no YouTube, mas a gente precisa rever essas discussões sobre a construção dos conhecimentos. Isso é fundamental para a gente rever o modelo de escola que nós estamos cunhando aí nesta já primeira década, né, do século XXI. O que nós queremos da escola, o que nós queremos dos nossos alunos, o que nós queremos da nossa sociedade. Tem muita coisa acontecendo e ainda tem muita coisa para acontecer. Bom, por isso eu desejo a você, caro ouvinte, um ótimo Natal, um excelente final de ano, né, que o ano de 2016 continue sendo um ano de revoluções, um ano de modificações, um ano de transformações. A sua crítica, a sua dúvida, a sua sugestão é muito importante para o canal, é muito importante para o programa Agora José. Nós valorizamos muito a sua participação. Portanto, escreva, deixe seus comentários, né, curta os nossos vídeos, compartilhe, isso é importante para a gente. É isso que motiva a gente continuar produzindo esse tipo de informação e disponibilizando para todos vocês.
O programa Agora José vai ao ar aos sábados, das 16 às 18 horas, pela Cultura Online Brasil. E você acompanha a programação inteira da Cultura Online Brasil no site culturaonlinebrasil.net. Então, espero que vocês tenham gostado do programa. Agora vamos entrar num breve recesso. Até dia 9 de janeiro, né? Voltando aí dia 16 de janeiro, se Deus quiser. Um forte abraço e até o próximo.